Muito boa essa iniciativa aí de ler a Bíblia, e com esses incentivos, com esses calendários, qualquer propósito que tiver, encaixou aí, né? Bom, eu já estou aqui aparelhado, um aparelho, dois aparelhos, três aparelhos e o quarto aqui. Então, acho que não está faltando nada. Se estiver faltando alguém, outro, um quinto elemento vai aparecer aí. Bom, essa imagem aí apareceu ao rolar a tela aqui no Instagram, né? Porque você sabe, a gente comenta alguma coisa, lê alguma coisa e o Instagram fala, toma. E olha só como faz sentido com o que a gente falou ontem, né? Deus é, logo existo. Não foi isso que a gente falou ontem, né? Esse daí é um filósofo cristão, até onde eu li, vale a pena ler. Mas é isso, Deus é, logo existe. Aí precisa acrescentar. Cristo vive em mim, logo eu vivo. Deus é, logo existo. Cristo vive em mim, logo eu vivo. Não é isso? Bom, o que eu trouxe hoje para vocês? Hoje é a continuidade. Ontem foi a evangelização na perspectiva paulina. Hoje é o discipulado na perspectiva paulina. Pode colocar já o PowerPoint, tá? Obrigado. Hoje é o discipulado na perspectiva paulina. O que é a continuidade? É que ontem a gente viu o que Cristo fez, que Deus fez em Cristo. Hoje nós vamos ver como isso funciona na pessoa. O que Cristo fez, como que funciona na pessoa? O Evangelho, como que eu trabalho no discipulado? Como que funciona em mim? Como que funciona na outra pessoa que eu estou discipulando? É isso que nós vamos ver agora, né? Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é sobre o propósito. Qual é o propósito do discipulado? Diante do que a gente viu ontem, diante do que Paulo apresenta nos seus escritos, é mostrar a vida acontecendo em nós. Eu, como discipulador, eu vou discipular alguém com o propósito de mostrar a vida com V maiúsculo, acontecendo em mim. Então, o discipulado vai vendo a vida acontecendo em mim, então ele vai entender como a vida acontecerá nele, ou deve acontecer nele, ou estará acontecendo nele. Ok? Esse é o propósito. Eu vou ler aqui, vou pegar a ajuda aqui de um teólogo do Novo Testamento, Donald Goodrich. Ele diz o seguinte: o problema básico com o qual o Novo Testamento lida é como o homem pecador pode se aproximar de um Deus santo. Esse é o problema básico com que todo o conteúdo do Novo Testamento lida. Como um homem pecador pode se aproximar de um Deus santo? Nas palavras minhas, diante do que eu apresentei ontem para vocês dos escritos de Paulo, nós podemos dizer assim: o problema básico que o Novo Testamento lida é como uma pessoa morta pode se aproximar do Deus vivo. Como? Então, né, eu preciso dizer uma outra coisa, também como introdução. Está no Novo Testamento, e é no Novo Testamento que está, tanto nos evangelhos como nas cartas, o que é a nova vida. O conceito de nova vida está no Novo Testamento, nas Escrituras. Então, se nós queremos saber
como a nova vida acontece, é lá que nós vamos buscar. E não naquilo que nós estamos fazendo com a nova vida. Entenderam? Que às vezes eu vou pensar na nova vida a partir de alguém, a partir de mim mesmo. Então tem que ter cuidado com isso, porque nem sempre nós estamos desfrutando de fato, de forma correta, da nova vida. O que nós estamos fazendo com ela não é exatamente ela, a nova vida. Mas nas Escrituras está lá. Ok. Então, dito isso, vamos para o conteúdo de hoje. Eu vou dizer tudo aquilo ali. Se não estão conseguindo entender, eu vou tentar explicar. Primeira coisa que nós precisamos saber é a nova vida em nós. O que acontece com a pessoa que recebe a nova vida? A vida verdadeira. Né? Quando a pessoa tem de volta a vida que lhe foi dada naquele sopro do Criador em nós, a vida plena, a vida abundante, a vida eterna. O que acontece com a pessoa quando ela recebe essa vida? Paulo diz o seguinte: eu estou crucificado com Cristo, portanto, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. É isto. A partir daí a gente vai ter toda aquela informação que os escritos paulinos trazem para nós. Eu estou crucificado com Cristo, portanto, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Jesus tinha dito: eu vim para que tenham vida. E ele foi o único que pôde bater no peito e dizer: eu sou a vida. O Espírito de Cristo em nós é a vida em nós. Ok. O que acontece então quando a pessoa recebe o Espírito de Cristo? Quando recebe o Espírito de vida, o que acontece? Para a gente chegar nessa compreensão, nós precisamos andar nos escritos de Paulo. Paulo usa um termo para se referir a nós antes e depois da habitação do Espírito Santo. Ele chama de o eu interior. O eu interior. Então, para descrever o eu, Paulo usa diversos termos. E nós vamos ficar com 4, que são os principais termos que Paulo usa para descrever a pessoa, para descrever o ser humano, no seu ser integral. Quais são esses 4 termos? Aqueles 4 que eu coloquei as figuras ali, que eu puxei algo que faz sentido para cada termo que ele usou. O primeiro termo é soma. O que é? São palavras no grego, tá? Mas vocês vão ver que tem correspondência com o português. Soma. Soma é o eu corpóreo. É o corpo. É o nosso corpo. Soma. A gente não diz assim, fulano somatizou. Ele, ou está com alguma enfermidade psicossomática, ou seja, algo que estava perturbando ele acabou gerando uma enfermidade no corpo, certo? Então, soma, corpo. Então, nós somos constituídos, sim, de soma, de corpo. O corpo, muitas vezes, tudo aqui, até o nosso comportamento, o corpo determina.
né? As reações químicas no nosso cérebro e tal. Então, esse é um dos elementos que nos constitui, segundo o apóstolo Paulo. O outro elemento é psique, ali embaixo. Psique é o centro das vontades, do pensamento, dos desejos, das emoções, os sentimentos, tudo isso o que coordena tudo isso é a psique. Então nós somos constituídos de soma e de psique, e não dá para separar exatamente um do outro. Nós não somos pessoas com partes, né? Partes que se juntam, aí é um ser, é uma pessoa. Não dá para separar, mas dá para didaticamente tentar compreender como que nós funcionamos. Foi isso que Paulo foi trabalhando com esses termos. Então, soma, psique. O outro é sarques. O que é sarques? Sarques ou sarquis é aquele impulso que o ser humano tem de ir contra a ordem ou as ordens do Criador. Aquele impulso que tem de ser rebelde contra Deus, contra a natureza. Isso é fruto da queda. E isso nos constitui. Ninguém não tem isso. Todos temos isso. Nos constitui também. E não dá para separar ali da psique, do soma, não dá. O quarto elemento é pneuma. Pneuma vem daquele sopro que o Criador soprou em nós na hora da nossa formação. É de Deus. É o Espírito que nos constitui. Então, didaticamente, nós podemos dizer que nós somos esses 4 elementos interagindo e que nos constituem. Ok? Então, partindo daí, vamos dizer o seguinte, mostrar o seguinte. Antes, deixa eu ler aqui também uma colaboração aqui de um teólogo. Não é o que penso que molda minha vida completamente. O que estimula minha paixão é o que desejo, o que amo. Portanto, esse amor ou desejo é uma característica estrutural do ser humano. Há uma espécie de impulso que nos empurra para que hajamos de determinadas maneiras, para que desenvolvamos certos comportamentos, relacionamentos, busquemos determinados bens, façamos sacrifícios e desfrutemos de certas coisas. A diferença está na fonte deste desejo. Então, o que está sendo dito aqui é que todos nós temos um impulso que nos leva a sermos quem somos, a fazermos o que fazemos, a estarmos onde estamos, a irmos para onde queremos ir. Somos movidos por impulso. A diferença é quem está nos impulsionando, sarques ou pneuma. Essa é a diferença, é o que nos faz diferente um do outro. É sarques ou é pneuma que está nos impulsionando? Então eu preciso mostrar primeiro como Paulo nos revela qual é a constituição do ser humano que ainda não foi contemplado com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo. Qual é a constituição do ser humano, da pessoa que ainda não tem o Espírito de Deus habitando nele? Né? Como que é? Tem soma, nasceu com o corpo, tem soma. Tem a psique, que interage ali com o soma, ok? Tem sarques e tem pneuma. Não foi tirado o pneuma da pessoa, só que é essa figura aqui, ó.
Sarx domina. Quem é dominante numa pessoa que não tem o Espírito de Deus ainda é sarx, aquele impulso de estar rebelde contra o Criador. Domina a psique, domina a soma. A psique, às vezes, até os pensamentos, vai participando de uma igreja, vai até tendo vontade de ser diferente, de fazer, de se comportar como outras pessoas estão se comportando, mas não consegue o tempo todo, porque a sarx é quem domina, e não a psique, e nem soma. Né? E como é que está o pneuma? O pneuma está completamente adormecido. O pneuma não tem qualquer participação. Paulo chama de adormecido ou de morto. O pneuma, o espírito dessa pessoa, está completamente adormecido, inativo, não reage. Então, sarx tem um domínio total. Tem um domínio total. Certo? Essa é a constituição de uma pessoa, como que ela funciona e por que que ela funciona daquele jeito, porque ela ainda não tem o Espírito de Deus. É assim. E quando a pessoa tem, já foi contemplada com o Espírito de Deus. Então, eu preciso ler ainda, vou pedir para vocês, Ontem eu quero que vocês leiam, de novo, é a primeira carta aos Coríntios, só que agora é o capítulo 2. Leiam aí, por favor. 1 Coríntios 2, versículo 14. Ok, obrigado. Então você lê aí no português: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas só são compreendidas, discernidas espiritualmente. Você lê no português assim, eu vou dizer como é que está no grego, quais são os termos que Paulo usa, e você vai ver como que ele está trazendo alguns daqueles termos ali. Quando fala homem natural, é psíquicos, antropos. Então, é o homem psíquico. O que ele está dizendo? O homem psíquico não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Então, só a psique, quando ele não tem o pneuma despertado, está completamente adormecido, só não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Por que ele diz? Porque essas coisas só são discernidas pneumaticamente, espiritualmente, pelo Espírito. E o homem natural, a pessoa que ainda não foi contemplada com o Espírito Santo, está ali, com o pneuma completamente adormecido. Então ele não consegue entender. Enquanto se vive apenas a vida natural, o pneuma está adormecido e o domínio, fica por conta da sarx. Nessa situação, trata-se do homem vivendo de acordo com as suas próprias ideias sobre como encontrar vida. Como desenvolver a vida, a sua existência. Ele conta apenas com as suas próprias concepções. Na vida natural, o homem vive com esse poder pessoal que contrapõe a ele mesmo, como se fosse um inimigo. Muitas vezes ele não quer fazer o mal, mas acaba fazendo. A mente ou a psique, muitas vezes, tenta dominar, mas acaba cedendo à pressão da sarx, ou da carne. Eu não falei isso. Sarx geralmente é traduzido no nosso português para carne. Então, nem sempre
Mas muitas vezes que nós lemos no português os escritos de Paulo que fala de carne, é sarx. Nem sempre. Bom, e quando essa pessoa, essa mesma pessoa agora, ela recebeu o Espírito de Deus, agora ela é habitada pelo Espírito de Cristo, o que acontece? Quem domina, é assim, ó, é como se, no momento em que o Espírito Santo penetra nessa pessoa, adentra essa pessoa, como se ele tocasse no pneuma que está adormecido. E ele desperta do sono profundo, do coma, e passa a viver novamente. O pneuma desperta. E não só desperta, mas ele passa a dominar essa pessoa. Então, a pessoa que é constituída desses 4 elementos, quando ele recebe o Espírito de Deus, quando ele é habitado pelo Espírito de Deus, a tendência daí para frente, o natural daí para frente nessa pessoa é ser dominado pelo pneuma. Continua com psique, continua com soma. E o que aconteceu com a sarx? A sarx não ficou como o pneuma era antes, completamente adormecida, inativa, não. Mas ela foi diminuída o poder dela, e muito, da sarx. Não é natural mais a sarx dominar. Quem domina agora é o pneuma. É assim que Paulo vai registrando nas suas cartas. Ok? Romanos 8, de 5 a 9, por favor. O que Paulo diz aí? Romanos 8, versículos de 5 a 9. Não se submete a Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Portanto, vocês estão sob o domínio da carne. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Claro, né? Isto. Então, os que estão nas sarques, os que estão dominados pelas sarques, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão nas sarques mais, dominados pelas sarques, mas no Espírito, no pneuma, se de fato o pneuma de Deus habita em vocês. Ora, é tão claro esse que nós falamos ontem, que nós somos uma espécie de simbiose do céu com a terra, que o nome que é dado para algo que nos constitui, pneuma, é o mesmo nome que é dado para algo que constitui o Deus Trino, que é pneuma. Pneuma de Deus e o nosso pneuma, só é a diferença saber a fonte. As sarques, só que tem aí uma questão. Ele me deu esse recurso aqui, eu não estou usando, né, Gustavo? As sarques ali, ó, ela não foi extinta. Ela ainda continua em nós. E agora? E aí? E aí? Pergunta para vocês responderem. E aí? A carne, os sarx ainda não foi extinta. E aí?
limitações. Como é que fica? Como é que fica a pessoa que tem a nova vida, que é uma nova criatura, mas ainda a sarx está aí? Não só a sarx, né? Mas o soma corruptível, o soma que tem cheiro de morte, nos constitui ainda. Mas vamos ficar com a sarx. A sarx está aí ainda, em nós. Mata ela. Acaba de matar, né? Ó, eu vou buscar um recurso num teólogo, Jonathan Edwards. O que ele falou sobre isso? A sarx é como uma força residual da corrupção. Um resíduo da corrupção. O pecado deve ser mortificado, como foi aqui a solução que a Ana deu. O pecado deve ser mortificado quanto ao grau do poder anterior. O pecado que é produzido pela sarx não tem mais o poder que tinha antes. Não tem. Nem todo resquício de corrupção foi extirpado. O pecado não deixa de existir, mas deixa de ter a mesma força que tinha antes. Deixa de prevalecer sobre o cristão, sobre aquele que agora é portador do Espírito de Deus. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque foi incumbido a mim trazer como é o discipulado na perspectiva paulina. E como ele trabalha, primeiro, a mensagem do Evangelho, para que alguém possa ser discípulo, então o discipulado que ele trabalha é justamente mostrando como que a vida que Cristo trouxe, eu vim para que tenham vida, como que essa vida acontece. E ela acontece nesses termos aí. Essa mudança daqui, deixa eu atender o público de cá, daqui para cá, é radical, é uma mudança que arranca as raízes, é radical, tanto é radical que Paulo fala que agora é uma nova criatura, muda, até a fisionomia, muda o coração, muda a pessoa, é um novo ser, é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. É radical, ok? Mesmo que a sarx, os 4 elementos ainda estejam ali, mas é uma mudança radical. Onde é que está o radicalismo dessa mudança? Vamos pela figura. Onde está o radicalismo aqui? Vou ajudar vocês. Não é só pela mudança da sarx ter vindo para baixo e o pneuma da sarx ter vindo para baixo, né? E o pneuma ter ido para cima. Não, é essa daqui, ó. A radicalidade está aqui. Olha o pneuma. O pneuma era completamente adormecido, inativo. E o pneuma passa a ser ativo. Essa é a mudança radical, por isso que é uma nova criatura. É uma nova criatura. Agora os portadores do Espírito de Deus podem cumprir o propósito do Criador ao criar o ser humano. Agora eles podem. Agora eles estão dentro do propósito, agora eles estão totalmente capacitados a cumprir o propósito do Criador. Que o propósito do Criador, ele é cumprido pelo pneuma, dominando psique e soma. Ok. Uma conclusão até aqui. Eu vou dizer o que eu escrevi aqui, porque às vezes eu posso perder alguma coisa. Depois eu, lá na frente, depois eu lembro assim, esqueci de falar isso aqui.
Então, vou concluir tudo aquilo que eu disse. Vou dizer de forma mais sucinta e talvez mais precisa. Ao receber a vida eterna, a vida plena, a vida de Cristo, o pneuma é vivificado e toma o domínio para si. Nessa nova situação, trata-se da pessoa dependendo inteiramente de Deus para obter vida. Não tem mais sentido correr atrás da vida, correr atrás para conseguir as coisas que entende ser necessárias para viver, atrás de provisão e de proteção. Não para essa pessoa que agora o pneuma foi despertado, que tem o Espírito de Deus, não faz mais sentido correr atrás de proteção e provisão, porque ele sabe que proteção e provisão vem de Deus. Vem de Deus. Então, a minha existência não vai ser conduzida, determinada em correr atrás. Correr atrás. Mas, na vida eterna, o homem não vive mais voltado para o seu próprio umbigo. Ele vive para Deus. Porque o seu espírito pneuma, ele é proveniente de Deus, se mantém para Deus. E o que o pneuma quer? O que o pneuma humano quer? Ele quer Deus. Ele quer Deus porque ele é de Deus. Ele veio de Deus, ele é de Deus, ele quer Deus. Por isso que o novo convertido, a pessoa que acabou de entender o Evangelho, crê em Cristo, o Espírito habita nele, ele quer Deus. Ele quer Deus. É o pneuma. Então, se está faltando fome de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Provavelmente você está voltando a dar mais ouvido ao discurso do mundo do que as Escrituras. Tem alguma coisa errada aí. O pneuma, ele não tem outra atitude, outro comportamento, outra razão de ser. Ele não olha para outra coisa. Ele não se distrai. Pneuma é Deus, Deus. Então, como ele passa a dominar, e a tendência natural é ele dominar cada vez mais, então a tendência natural daquele que tem o Espírito de Deus é estar cada vez mais próximo do Criador, de Deus. A presença de Deus e a vontade de Deus na vida da pessoa é que faz ela desfrutar de forma plena a vida com V maiúsculo. Só a presença de Deus e a vontade de Deus sendo realizada. De forma natural, as duas, nada forçado. Não é algo forçado por ritualismo. Não, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que mudar a minha vida. Primeiro que você não tem a sua vida, né? E tem que ir para a igreja. Não, eu tenho que buscar Deus, eu quero Deus. É diferente. Ok. Então, os 4 processos, ou os 4 elementos que também podemos chamar de 4 processos que nos constituem, na nova pessoa, na nova criatura, é assim. Quando nascemos de novo, ou nascemos do alto, que é o termo mais correto no original, nascemos do alto, né? Nascemos do Espírito de Deus, a tendência carnal, sarques, da nossa natureza original não é destruída, mas ela não é mais dominadora. Agora quem domina é o Espírito, pneuma.
e uma nova consciência, em função disso, uma nova consciência que não existia antes, surge dentro de nós. A nossa mente psique precisa se aperceber disto e contribuir para o avanço do Espírito no comando da nossa vida. E esse comando será manifestado pela expressão corporal. Então, vou dizer em outras palavras o que eu acabei de ler aqui sobre esses 4 elementos na nova criatura, no novo ser. É assim: sarx não te domina mais. Não te domina mais. Pneuma tem força suficiente para abafar a sarx que ainda está em ti. Não te domina. Pneuma, ele é que vai dominar. Entretanto, a sua psique precisa se aperceber disso, como que tem algo novo em você te impulsionando para as coisas de Deus, te impulsionando para Deus. Você vai percebendo isso e você vai dar vazão a isso. Você tem que dar vazão a isso. Deixa isso acontecer. Deixa isso acontecer. O que eu estou falando? Sabe aquelas preocupações que o discurso do mundo nos trazem? As preocupações, cadê o Valério? Com a vidinha biológica? Essas preocupações que a gente tem, a mente tem que deixar. Primeiro que o único que pode ser preocupado é Deus. Você não. Porque Deus já se ocupa antes, então ele pode ser preocupado. Mas você não. Você só se ocupa do que Deus te deu. Então, a mente assim, e o soma? O corpo. O corpo é aquele elemento que nós temos que vai revelar, demonstrar essa nova vida acontecendo. É por meio do seu corpo, da sua fala, do seu olhar diferente, de enxergar as coisas, da sua mão, do seu braço, de estender para ajudar alguém, dos seus pés que podem ir para onde Deus está dizendo para você ir. Então, o seu corpo, apesar das limitações, apesar das enfermidades, porque ainda é um corpo corruptível, é através dele que você vai mostrar a vida acontecendo. Por isso que 1 a 1 é a aproximação de corpo, do corpo, porque a pessoa precisa ver no corpo Cristo acontecendo. Tem uma lenda, que é a lenda do monge e dos seus discípulos, que conta o seguinte: a lenda do monge e do escorpião. Um monge costumava toda manhã sair com seus discípulos numa caminhada. Nessa caminhada ele ia ensinando sempre alguma coisa. Numa dessas caminhadas, ao passar por uma pontezinha, acho que é em Minas ou Goiás, chama de pinguela, uma pinguela, o monge parou e desceu correndo. Os discípulos ficaram em cima dessa pinguela, olhando o que o monge foi fazer. O que o monge foi fazer? Tinha um riacho, um riachozinho, o monge entrou e pegou alguma coisa que estava se afogando no riacho para colocar na terra. Só que ele levou uma picada, que ele não aguentou a dor e largou com a dor, e esse animal caiu de novo no riacho. O monge correu à margem, procurando alguma coisa, encontrou um galho, foi lá, tirou, era um escorpião, e colocou no seco. Voltou. Os discípulos: mestre, que isso? Um animal tão ingrato, você foi salvar, ele lhe picou com veneno. Que dor você deve ter sentido. Que isso? Que não largou para lá? O que o monge respondeu? O escorpião agiu de acordo com a natureza dele. Eu agi de acordo com a minha natureza. Sua natureza foi mudada. É pneuma agora. Não é mais sarquis. Então agora, para ir para o terceiro momento, o que Paulo
o que Paulo revela? Como que essa vida, qual é a força que faz a nova vida acontecer? Em outras palavras, qual é a força motriz da nova vida? O que é a força motriz da nova vida? Que elemento faz a nova vida acontecer? Coração. Eu gosto de pessoas assim, que já dá logo a resposta. Se está certo ou não, né? Se lá na frente vai encaixar, se não encaixar agora, encaixa lá na frente. O que vocês acham? Qual é a força motriz da nova vida? O Espírito Santo? Não entendi. O psíquico transformado, a palavra. Vocês estão tudo arrodeando. Então, tipo assim, chutando, batendo na trave, torcendo para a bola entrar. Vai entrar, mas ela está ali girando ainda. Eu vou até encher o copo d'água aqui para vocês pensarem mais. Relacionamento com Deus, a nova vida. Pois é, o que faz a nova vida acontecer? Jesus Cristo. Chega de expectativa. Então vamos lá. Vamos ler um texto. Deuteronômio 30, versículo 6. Lá no início. Vamos ler Paulo agora não. Vamos ler Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus incitará o teu coração e o coração da tua descendência para amar o Senhor. Isso. Senhor meu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, para que vivas. Vocês perceberam alguma relação de duas palavras aí? Eu vou ler aqui na minha versão aqui. O Senhor, seu Deus, circundará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Quais são os dois termos que estão relacionados aí? Isso, amor e vida. Amar para que tenham vida. Amem para que tenham vida. Então, nesse texto já revela uma relação entre amor e vida. Ok. Né? O verdadeiro amor e a verdadeira vida estão intrinsecamente ligados. Certo? Vou ler aqui de um outro teólogo. Não fico citando o nome do teólogo não, porque às vezes eu até erro o nome. Esse daqui tudo vai ser entregue para vocês. A transformação que a nova vida provoca não é apenas uma mudança no entendimento. Ok? Não é apenas uma mudança no entendimento, senão não seria radical. Mas também uma mudança nas afeições da pessoa, ou no que ela valoriza e ama. Isso é mudado. A pessoa tem um tipo de novo senso da glória, da beleza, do amor de Deus, e essa sensibilidade estimulante remodela as prioridades do que essa pessoa ama. Ela passa a amar, não diferente só, mas ela passa a amar outra coisa. Além de nos tornar como Cristo em termos de santidade, a orientação do Espírito Santo em nós nos torna como Cristo em termos de amor. Vamos prosseguir. O Espírito Santo produz os afetos corretos. O mais importante entre esses afetos corretos é o amor a Deus. O desejo por Ele, o desejo de querer conhecê-lo, de manter um relacionamento pessoal com Ele, de alcançar certo tipo de unidade com Ele, além de se deleitar com Ele, regozijando-se com sua beleza, grandeza e santidade e coisas semelhantes. Só o Espírito de Deus em nós pode nos levar a isso. Aí vem João
em João 17, a oração que Jesus fez ao Pai, ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de quê? A fim de que o amor com que me amaste, presta atenção, a fala de Jesus, a conclusão de Jesus aqui, porque às vezes a gente não pega tudo. A fim de que o amor com que me amaste, o Pai amou Jesus, esteja neles, o amor esteja neles, e eu neles esteja. Eu sou a vida, e esse eu sou a vida está agora em você. E a oração dele é que, assim como eu esteja nele, o amor esteja nele, que são inseparáveis. Vamos lá. O novo ser humano é a manifestação daquilo que Cristo é. Um só Senhor, uma só vida, um só amor. Na perspectiva paulina, então, o discipulado se dá no desfrutar da nova vida. E a nova vida se dá no exercício do amor. Discipulado se dá no desfrutar da nova vida. E o desfrutar da nova vida se dá no exercício do amor. É o que Paulo escreveu aos Efésios, onde ele diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Andai em amor. O amor é a evidência suprema da nova vida. É a evidência suprema da nova vida. Não é isso que João, o apóstolo João, escreveu na sua primeira carta? O que ele diz lá? Porque a mensagem que ouvistes é esta, que desde o princípio, é esta, que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos, olha aqui, fazendo a conexão do que nós vimos ontem, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Já quis antecipar alguma coisa aqui, mas a gente vai caminhar para o final aqui. Mas eu já vou dizer logo. O problema que a gente carrega com relação a essas verdades é que nós carregamos um conceito de amor, que é o conceito que a gente sempre ouviu, viu, se deleitou, que o mundo tem. O conceito de amor que o mundo tem. Um amor romântico, um amor que precisa ser alimentado. É esse conceito que nós carregamos. E quando nós lemos nas Escrituras sobre amor, quando Paulo fala de amor, a gente traz logo esse conceito que nós temos e não encaixa. Porque são engrenagens diferentes. Uma coisa é a engrenagem da dimensão da morte, outra coisa é a engrenagem da vida. Quando a vida vem e invade a dimensão da morte, ela vem com a sua engrenagem destruindo tudo. E a gente fica insistindo em usar nessa nova engrenagem as engrenagens que o mundo nos deu. Não vai funcionar. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é destruir o conceito de amor que nós temos e reconstruir o conceito do amor verdadeiro. Aí eu vou ajudar aqui um pouco. Então, o amor é a força que move a nova vida. É o amor. É a dinâmica que faz a nova vida acontecer. É o elemento que identifica a nova vida. É o parâmetro para tudo na vida, com V maiúsculo. Princípio do novo ser humano no caminho da vida. Então, vou tentando ajudar aqui a questão de destruir certas coisas. No caminho da nova vida, o caminho que Deus nos deu, o princípio é a minha vida por você. Não é isso? Não é isso que Deus nos deu a solução de nos tirar da dimensão da morte e nos colocar de volta na dimensão da vida, quando Ele deu a sua vida por nós? Esse é o princípio.
E esse princípio agora está em nós. O princípio de quem tem o Espírito de Deus agora, de quem tem a nova vida, é a minha vida por você. A minha vida por você. Agora, qual é o princípio de quem ainda não está nesse novo caminho, que ainda não está nessa nova vida? Qual é o princípio? A sua vida por mim. Esse é o princípio que rege aí. A sua vida por mim. Quando recebemos esta nova vida e esse amor como nossa própria vida e nosso próprio amor, nos tornamos livres para amar de forma como nunca amamos antes. Por mais que nos tenhamos esforçado para amar o que é bom, para amar o bem, para amar as pessoas. Era um esforço e não atingia o propósito. Mas agora, nós temos esse amor que ele move para o outro. O amor primeiramente, o amor verdadeiro, primeiramente se dirige a Deus, mas logo em seguida se dirige para os outros. Romanos 13, de 8 a 10, 13, de 8 a 10, por favor. Enquanto você vai ler aí, eu vou dar uma olhadinha aqui para o restante que tem, para eu tentar fazer um domínio do tempo aqui. Romanos 8, de 13, de 8 a 10, por favor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor que nos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ok? Querem mais? Eu vou ler, para ganhar tempo. Colossenses, o que Paulo fala aos Colossenses? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso, sempre que eu leio isso, eu falo. Suportar não é assim, nossa, eu não suporto mais fulano, mas em nome de Cristo eu vou aguentar. Não é isso. Suportar isso aqui, ó. Eu estou suportando isso daqui, ó. Ele não cai porque eu estou suportando ele. Entendeu? É claro, mas a mente deu um sopro que não é de Deus. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 12 e 14. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que a fé que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Era disso que eu estava falando. Às vezes, você antes da nova vida, você tinha que fazer todo o esforço para amar as pessoas, para amar o que é bem, o que é do bom. Você fazia todo o esforço, mas não era o amor verdadeiro. Então, Paulo está dizendo, nem que você dê todos os bens para quem precisa, todos os seus bens para quem precisa, se não tiver amor, então preciso levar vocês a certas conclusões aqui. 1 Coríntios 13, então, nesse mesmo 13, está dizendo assim, ó, permanecem, pois, o que permanece? A fé, a esperança, o amor. Qual dos três é maior? Por quê? Paulo não responde aqui, ele responde em tudo que ele escreveu. Por quê? Por que o amor é maior do que a fé e a esperança? Porque haverá um momento da nossa existência que não haverá mais necessidade da fé. Que a fé é a certeza daquilo que não se vê, né? E nós vamos ter tudo, estará tudo ao nosso alcance. A esperança é o quê? É algo que está projetada, futuro. Nós estaremos lá. Agora o amor não. O amor jamais desaparecerá.
E por quê? Por quê? O amor permanecerá. Porque Deus é amor. Então, olha a lógica. Olha a lógica. Tem alguns que falaram que eu gosto muito assim porque você faz uma lógica assim, ó, e a gente acaba compreendendo. Então vou tentar aqui fazer a lógica. A lógica do amor em nós. Primeira coisa, Deus é amor. Deus é amor. Ou seja, o amor está em Deus. Ok? Então, Deus é amor, não é porque Deus te ama. Ele te ama porque Deus é amor. Porque Ele é amor. Ok? O amor está em Deus. O amor não está em outro lugar. Ele está em Deus. Por isso que às vezes fala assim, os brutos também amam. Tá bom, mas que amor? Que tipo de amor? O amor está em Deus. O amor acontece nas 3 pessoas da Trindade, não é isso? Assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Não foi o que Jesus falou? Eu amo o Pai. E Jesus falou, Pai, tu me amaste antes da fundação do mundo. Então é assim que Deus é. Deus é amor. Deus é o amor absoluto. Porque Ele é a realidade absoluta. A realidade absoluta é o amor. Deus é amor porque Deus é a vida. A vida é o amor acontecendo. Sabe por que Deus criou o que criou? Porque Ele é amor. Sabe por que tudo é belo e faz sentido? Porque é obra do amor. Porque é sustentado pelo amor. A vida é o amor acontecendo. A vida se dá no exercício do amor. E ela só pode se dar no exercício do amor. Não tem como fazer a nova vida acontecer se não for no exercício do amor. Não é nos rituais religiosos. Não é frequentando a igreja todo domingo. Não é fazendo qualquer coisa que o pastor pede para fazer. Se não for por amor, não é a vida acontecendo. E o que nós queremos, o que o pastor quer, o que a igreja precisa, é de ver a vida acontecendo em você. É isso que o outro precisa. Então, segunda parte dessa lógica, Deus é amor e a natureza do amor é a doação. O versículo central que nós temos no nosso coração, da Bíblia, qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor acontece doando, dando. É assim que ele estabelece a sua identidade. O amor dá. É assim que ele é. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. É isso que constitui a nossa salvação. É isso que constitui a salvação. Não é só o perdão dos pecados. Não é só a certeza de ir para o céu. Mas é que nós estávamos mortos e Deus nos deu de volta a vida. Deus nos deu seu Filho, o eu sou a vida. A vida habitou em nós. E porque a vida habita em nós, no final das contas, o que nos distingue do outro que ainda não tem a nova vida, é para falar bem pertinho do microfone, às vezes eu esqueço. O que nos distingue do outro que ainda não tem a nova vida, é o quê? É o amor. É o amor que ele diz amar, mas que nós não vemos o amor na sua plenitude
na sua verdadeira identidade, que é doar, 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 e você já não tem mais o que doar e não recebe nada de volta, e o impulso é continuar doando de si mesmo. Não vê retorno. Sabe os tipos de retorno? O pior é do reconhecimento. Também. Nem falaram o meu nome lá na frente. Eu fui um dos que mais trabalhei nesse negócio. O amor não quer retorno. O amor se fortalece dando. Essa é a sua identidade. Você vai se sentir bem, a nossa alma se sente bem quando ela dá e não quando ela recebe. Ela é mais forte quando ela dá e não quando ela recebe. Porque Deus é assim e nós temos o sopro de Deus, nós somos Deus também, de Deus também. Nós temos o pneuma de Deus em nós. Então, conclusões. A vida está em nós e a vida se dá no exercício do amor. Gálatas 5:6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não é a fé por si mesma, não é a fé pela fé, é a fé que atua pelo amor. Porque o amor tudo determina. O amor determina tudo. O amor é que traz o sentido a tudo que Deus fez em nós, por nós e através de nós, ou por meio de nós. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E só a nova criatura ama de verdade. Então, ser discípulo de Jesus, discipulado na perspectiva paulina, ser discípulo de Jesus não é simplesmente pôr ideias, doutrinas e crenças corretas na cabeça do outro, ou na sua cabeça, para que isso propicie o comportamento adequado, o comportamento esperado na igreja. Pelo contrário, ser discípulo de Jesus é uma questão de ser o tipo de pessoa que ama da maneira certa, que ama a Deus e ao próximo, e sua postura em relação ao mundo é guiado pela primazia deste amor. Você se porta no mundo que você ainda está. Pai, não peço que os tire do mundo, ainda não. Então você permanece nesse mundo com cheiro de morte. É dimensão da morte, mas você não pertence mais a ele, porque você não é mais um morto ambulante, né? Você é um vivo na dimensão da morte. Então, quais são as perguntas? Vou fazer perguntas e depois eu vou fazer uma oração que Paulo fez. Vou fazer para nós. Quais são as perguntas, então, que a gente deve fazer, que você deve fazer? Eu amo. Eu amo. Eu amo mais agora do que antes. Não só o antes de receber o Espírito de Deus, de ser salvo, de ter se convertido. Não estou falando só desse antes, não. Estou falando do antes de ontem. Eu amo mais hoje do que ontem. O amor está sendo desenvolvido em mim. Eu sou mais generoso, mais misericordioso, mais gracioso, menos possessivo ou possessiva, menos egoísta. Porque Sarkis ainda está aí. Não domina, mas ela sempre fica mostrando suas garras. O amor é que tem conduzido os meus pensamentos. É o amor. É o amor que tem conduzido
as minhas decisões? É o amor que tem conduzido as minhas ações? E mais, é o amor que tem conduzido as minhas reações? Então eu preciso fazer a oração que Paulo fez. Na carta que ele escreveu aos Efésios, ele faz essa oração, e eu vou ler essa oração para nós e a gente encerra com essa oração. Peça a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém e amém.